Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula, meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de Rails. Na aula de hoje vamos falar sobre arquivos estáticos e arquivos dinâmicos, tá legal? Esses arquivos dinâmicos que são colocados em suas pastas views, nas suas pastas assets, dentro da pasta app e os arquivos estáticos que você coloca diretamente dentro da sua pasta public. Vamos falar também sobre tratamento de erro, página de 500, 404 e assim vai, tá legal? Então o objetivo da aula de hoje é falar sobre diferença de arquivos estáticos e arquivos dinâmicos. Bora lá começar a aula. Muito bom, pessoal. Então voltando aqui, qual é a estrutura que a gente tem para os projetos Rails, né? A gente tem lá, quando a gente cria a nossa aplicação, a gente cria diretamente, o Rails gera para você uma pasta app e uma pasta public. Tem outras pastas lá também, mas eu quero que o foco da aula hoje fique dentro dessas duas pastas. Mais especificadamente, a pasta public e a pasta assets, que são essas duas pastas que a gente vai falar bastante sobre a aula de hoje, ok? Lembrando que você gerou a sua aplicação Rails, ela vai gerar a estrutura para você de uma forma onde você precisa seguir um padrão para fazer a sua aplicação de uma forma muito mais simples, ok? Beleza. Tudo que é arquivo dinâmico vai dentro dessa pasta app. Tudo que é dinâmico vai aqui dentro, tá legal? E o que seria dinâmico, gente? Tudo que você vai programar, que você vai envolver a lógica mais o HTML ou mais o JavaScript, mais alguma linguagem estática, tá legal? Estática. Então tudo que você vai envolver a lógica, aonde você tem lá a tag dinâmica que eu falei para vocês na aula anterior, junto com a sua lógica, junto com o seu HTML, gerando então uma página, uma view para você bonitinha, é aonde você então vai ter a pasta dinâmica, os arquivos dinâmicos, tá legal? Existem arquivos dinâmicos que você coloca diretamente nessa pasta assets também. Ou seja, o que vai nessa pasta assets? Alguns arquivos JS de JavaScript e alguns arquivos CSS, tá legal? Alguns deles podendo ser também o Sass ou Less. Para quê? Para converter esse arquivo em uma folha de estilo, tá legal? Então qual é o objetivo dessa pasta basicamente? É compilar todos esses arquivos aqui, ok? Os arquivos que são JavaScript e os arquivos que são de estilo, jogar isso daqui em um arquivo único. E aí você tem um negócio chamado application.js ou application.css, tá legal? Por que o Rails faz isso? Conforme eu já falei para vocês em algumas aulas anteriores, aulas que eu até gravei para Node.js, falando sobre performance web, eu mostrei para vocês que quando você tem uma página HTML e essa página você tem várias chamadas para arquivos distintos, por exemplo, eu tenho um JS aqui, outro JS aqui dinâmico e outro CSS aqui. Ó. Toda vez que você faz isso, o seu sistema, quando um site, quando algum cliente acessa o seu sistema, basicamente o que ele faz é um request para cá, outro request para cá, outro request para cá. Nessa ocasião, você tem 4 requests aqui. Por quê? O primeiro para o seu HTML, né, que é a sua página renderizada, o segundo para esse arquivo JS, terceiro para esse arquivo JS e o quarto para esse arquivo CSS, ou seja, você tem 4 requisições no seu servidor, tá legal? Então se você tem lá um servidor que está hospedando esse sistema, você vai ter 4 requisições nele. Ou seja, se você tem um usuário acessando, você tem 4 requisições. Se você tem múltiplos usuários acessando o seu site, multiplica a quantidade de requisições nesse servidor, fazendo com que esse servidor até possa sair do ar, tá legal? Ele possa sair fora do ar, porque a quantidade de I/O, input e output, que você está fazendo em cima desse tipo de requisição, pode fazer com que o seu servidor derrube, tá legal? Para minimizar isso, o que o Rails com essa pasta assets faz? Ele compila isso, fazendo com que todos os arquivos JS fiquem somente em um arquivo JS, todos os arquivos CSS fiquem somente em um arquivo CSS. Com essa compilação,
o que você tem? 3 requisições nessa situação, ao invés de 4 requisições. Você diminui a quantidade de request no servidor. Quando o cliente acessar esse sistema, já vai cachear no browser local, ou seja, no computador do seu cliente, já vai armazenar esses arquivos e a quantidade de request que você tem aqui diminui. Ou seja, essa pasta aqui, ela contém arquivos estáticos, mas ela compila os seus arquivos estáticos, deixando somente em um arquivo, melhorando a performance do seu sistema, tá legal? Então é para isso que você vai utilizar essa pasta Assets aqui, tá legal? Perfeito. Mas quando eu tenho que utilizar a pasta Assets e quando que eu tenho que utilizar, por exemplo, os meus JavaScripts aqui dentro da pasta Public, os meus CSS dentro da pasta Public, tá legal? O que eu recomendo vocês a fazerem? Primeiro, comece pelo mais fácil. Se eu não sei usar essa pasta Assets, utilize a pasta Public. Pega os seus arquivos lá, separe os seus arquivos e vai colocando dentro da pasta JavaScript, dentro da pasta CSS, aqui dentro dessa pasta Public, porque vai funcionar normalmente. Porém, isso daqui também vai ter cache, tá legal? Cache diretamente no servidor. Como que eu explico isso para vocês? Primeiramente, quando você coloca os seus arquivos dentro da pasta, lá dentro da sua estrutura de Rails, quando você startar o seu servidor, vai ficar um negócio tipo assim, ó, local, host, ok? E aí, barra o nome da sua pasta, por exemplo, JavaScript. E aí, barra o seu arquivo estático.js, tá legal? Deixa eu apagar isso aqui para ter mais espaço. E aí eu consigo explicar de uma forma melhor, tá? Vamos lá. Ficaria algo assim, ó. Local, host, tá legal? E aí, barra, você teria aqui a pasta JavaScript, ok? JavaScript ou JavaScripts, o nome que você definiu. E aqui seria o seu arquivo, sei lá, 125.js, por exemplo, um arquivo que eu acabei de criar aqui na minha cabeça. Toda vez que você colocar esse link lá na sua página HTML para referenciar o seu arquivo JS, o que vai acontecer? Ele vai vir diretamente na sua pasta Public. Porém, quando você coloca o seu arquivo na sua pasta Assets, ele evita o cache. Por quê? Quando você faz um deploy para o seu servidor, atualizando esse arquivo, imagina que você mudou esse arquivo estático e você atualizou, você colocou mais coisas aqui dentro. O que vai acontecer? Quando um cliente acessa lá o seu site, ele pega todos os arquivos estáticos e joga isso diretamente na pasta de cache lá do computador da pessoa, tá legal? Joga isso na pasta de cache dele. Uma vez que está na pasta de cache, a outra vez que a pessoa acessa o seu site, estando na pasta de cache, ao invés de ele baixar, fazer o download disso para a máquina do cliente, ele simplesmente vai manter o dado que está no seu cache. Ou seja, uma alteração que você fez aqui, pode ser que o seu cliente que esteja acessando o seu site, o revisitante, não consiga ver a alteração que você fez, porque simplesmente você deixou o seu arquivo em uma pasta estática, tá legal? Quando você passa a colocar nas pastas dinâmicas, o que acontece? O que o seu arquivo vai acontecer? Vai ter aqui a pasta do localhost, aqui não vai ser JavaScript, ele vai colocar um número. A, X, S, T, 1, 2, 4, 5. Esse número aqui, .js, vai ficar o quê? É o número que ele coloca dinamicamente quando faz deploy do seu site. Então, quando você subir o seu sistema para produção, o que vai acontecer? Esse número aqui se renova. Esse número se renova. Então, toda vez que você faz uma alteração no seu arquivo estático, o que vai acontecer? Esse número se renova e aquele revisitante que vai entrar no seu site simplesmente vai acessar um arquivo novo, fazendo que faça o download de novo para a máquina dele e ele sempre pegando a informação mais atualizada. Então, você tem que prestar atenção quando você vai utilizar esse e quando você vai utilizar esse. Como eu falei, no começo, utilize a pasta Public porque é mais simples. Você sabe aonde você deixou o seu arquivo e você sabe como chamar o seu arquivo. Porém, no longo prazo, quando você tiver que mexer na performance do seu site, é melhor às vezes você colocar o seu arquivo aqui, gerando um único arquivo estático, e esse arquivo estático, ele fica ali, ele faz a alteração toda vez que você fizer um deploy, ok? Então, é basicamente isso que eu quero explicar para vocês, quando você tem que utilizar um e quando você tem que utilizar outro, tá legal? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é, toda vez que você vai estruturar e vai estilizar e arrumar a sua página de erro 500
ou a sua página de 404, ou a sua página de 401, ou seja, 500 deu erro no seu sistema, 404 página não encontrada, 401 página não autorizada. Quando você vai mexer nesse tipo de erro que todo sistema na internet tem, todo sistema, você precisa basicamente mexer em arquivos estáticos. Por que eu digo para você mexer em arquivos estáticos? Porque esses arquivos estáticos aqui, por exemplo, você está numa página de erro 500, que depende de algo que seja dinâmico no seu site. Por exemplo, eu estou entrando na home e na home eu vou trazer o top 10 dos últimos cadastros. E aí o meu banco de dados está fora do ar. Quando isso acontece, dá erro interno no seu sistema. E esse erro, ao invés de aparecer aquela mensagem de erro, mostrando o banco de dados, mostrando toda a vulnerabilidade do seu sistema, normalmente o que a gente faz? A gente redireciona isso para uma página de erro e essa página de erro mostra um erro amigável para o seu usuário. Mostra um erro falando assim: olá amigo, você acessou essa página e essa página está fora do ar, estamos em manutenção. Por favor, acesse novamente mais tarde. Ou seja, um exemplo de tratamento de erro de uma página que está fora do ar, tá legal? Então, quando você utiliza uma pasta, um arquivo dinâmico, por exemplo, como eu falei, a home que traz os top 10 e ela é dinâmica, e você manda para uma página que é de tratamento de erro e ela também é dinâmica, o que pode acontecer? Tanto o localhost, que é a página principal, a home, quanto a sua página de 500, que também está dinâmica, pode sair fora do ar. Simplesmente por quê? Porque a sua página de erro 500 mais a sua home acessa o banco de dados e o banco de dados está fora do ar. Então o que eu recomendo nesse caso? Toda vez que você for fazer tratamento de erro 500, colocar o seu erro 500 em uma página estática, uma página que não acessa ali o banco de dados, uma página que simplesmente depende do seu servidor, ou seja, ela renderiza mais fácil, fazendo com que o seu cliente não pegue duplo erro, um erro que está acontecendo no seu site e um erro que está acontecendo na página de erro 500, tá legal? Ou seja, vou fazer tratamento de erro, opto então por utilizar a pasta public, porque aí na pasta public eu coloco o meu arquivo estático, tá legal? E nesse arquivo estático eu trato o meu erro 500, meu 404, 401 e assim vai, tá legal? Então essa é outra característica de quando você vai utilizar a pasta public e quando você vai utilizar a pasta app, tá legal? App assets. Outra coisa que você vai utilizar, quando você vai colocar ícones que não mudam, por exemplo, o seu favicon, por exemplo, alguns logos, que você sabe que não vai mudar ao decorrer do desenvolvimento do seu sistema. Então, se você sabe que isso não vai mudar, você pode colocar diretamente na sua pasta public. Lembrando que a pasta public não tem processamento, faz com que o seu site seja mais rápido e a fluidez dele seja mais rápida, porque quando a sua aplicação está rodando, ele vai direto na pasta public e entrega isso para você. Já na pasta dinâmica, que tem os assets aqui, quando a sua aplicação acessa, ele vai dar uma olhada na sua pasta assets para ver se tem aquele arquivo compilado, para depois ele entregar isso para você, tá legal? Ou seja, essa pasta ela entrega mais rapidamente do que essa outra pasta aqui, que é a pasta dinâmica, ok? Agora a gente vai no computador para ver tudo isso na prática, para ficar muito mais simples tudo isso que eu falei para vocês no quadro. Vejo vocês então lá no computador. Show, pessoal, de volta no computador, então temos agora mais uma aula de Ruby, tá legal? Lembrando que, para você entender essa aula que eu tô dando agora, veja todas as outras aulas, para que você não possa ficar perdido, tá legal? E eu falei para vocês sobre uma aula de performance web, tá? Vou mostrar para vocês qual aula é. Se vocês digitarem aqui, ó, performance, vocês vão ver que vai aparecer aqui uma das aulas, é a performance web, que é a que eu quero mostrar para vocês. Aqui eu falei sobre assets, ó. Essa aula aqui, ó, eu falei sobre performance web e falo sobre aquela questão dos assets que eu estava mostrando lá. Quanto mais requisições você tem, pior é para o seu servidor, porque ele vai acessando com um monte de coisa ao mesmo tempo e aí vai ficando mais custoso o seu servidor e o quanto você paga para a manutenção do seu site no final do mês, tá legal? E se você ainda tiver alguma dúvida, quiser tirar comigo com aula particular, você pode encontrar também aqui no próprio Torne-se um Programador, agendando a sua aula particular também, diretamente por aqui. E aí você tem como simplesmente, clicando aqui no PayPal ou no PagSeguro, comprar ali uma aula particular, onde eu vou ficar uma hora dedicado com você, tá bom? Minha gente, hoje eu vou fazer um pouco diferente, tá?
O que vai ser diferente hoje? Hoje eu vou mostrar para vocês em cima de uma aplicação real. Ou seja, Maratona Virtual é uma das minhas empresas e eu vou mostrar diretamente o que eu utilizo no Maratona Virtual para vocês, para que vocês possam visualizar o que eu estou passando para vocês em um projeto real, ok? Beleza, então o que eu vou mostrar para vocês? Primeiro a estrutura da área administrativa do Maratona Virtual, que é essa área administrativa que eu estou mencionando aqui, ok? Beleza, e o que a gente tem aqui, gente? Ó, a gente tem a pasta app e a gente tem a pasta public, tá legal? Essas duas pastas aqui são as pastas que eu mencionei para vocês no quadro. Com detalhe, eu falei para vocês assets ali, eu escrevi assets errado, com 2 Cs, tá legal? Então aqui estou mostrando para vocês o jeito correto. É assets com os 2 S, então desculpa a minha falha quando eu estava explicando no quadro, ok? Errar é humano, todo mundo erra, isso faz parte. Vamos lá. Aqui eu tenho a pasta public, onde vai todos os meus arquivos estáticos, e aqui eu tenho a pasta dinâmica, onde vai todos os meus arquivos dinâmicos. A pasta view vocês já conhecem, que vem através do meu controller. O meu controller, ele manda os dados para minha pasta view, que por sua vez tem ali um HTML dinâmico e que renderiza, utilizando então essas tags dinâmicas aqui para renderizar os dados que eu preciso na minha tela, ok? Então temos aqui uma pasta dinâmica, tá legal? Outra pasta dinâmica que a gente tem também é a pasta Assets, que é a pasta que eu quero explicar para vocês hoje. E nessa pasta a gente tem duas coisas bem interessantes. Style Sheets e JavaScripts. Esses daqui são os JavaScripts que você vai colocar dinâmico ou estático. Dinâmico, você pode estar programando ele utilizando a linguagem CoffeeScript, que ela é buildada e transformada em JavaScript, em JS. Eu particularmente não utilizo muito, mas tem muita gente que utiliza por aí. É uma linguagem muito boa para você fazer JavaScript. Eu normalmente utilizo o JavaScript comum, o JavaScript clássico, então eu simplesmente crio meus arquivos JS, tá legal? Então os arquivos JS, eles também são buildados aqui. Ele é estático, porém ele é buildado em uma outra ocasião que eu vou explicar para vocês aqui também, tá legal? E você tem também os seus arquivos dinâmicos, ou seja, os seus arquivos, estático no caso de um CSS e os arquivos dinâmicos no caso de um SAS, nesse caso aqui, ó, SCSS, eu estou usando less aqui, ou SAS também eu posso utilizar para que ele possa fazer o seu CSS de forma dinâmico, coisa que eu já expliquei para vocês lá no site do Torne-se um Programador, também vocês têm conteúdo por aqui, simplesmente se vocês procurar SAS lá, vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo dizer aqui, ok? Então você tem o arquivo estático e o arquivo dinâmico, você tem o arquivo estático e o arquivo dinâmico. Essas duas coisas que você tem aqui dentro nessa pasta Assets, ela compila e depois de compilado tudo isso daqui, ele joga para sua pasta Public uma pasta Assets com esses dados compilados e aí você tem uma performance melhor porque ele junta tudo em um arquivo só, faz um Uglify, faz um Minify, ou seja, o seu arquivo fica mais leve e o seu site tem uma performance melhor na internet, onerando menos o seu servidor. Então é para isso que serve essa pasta Assets aqui, que você vai ver como é que ela funciona hoje, tá? E aqui você tem as outras pastas, que é a pasta de 404, por exemplo, 422, arquivo não autorizado, e a pasta de erro 500. Quando você gera uma aplicação Rails, ela vem aqui de uma forma não tratada. E eu vou tratar hoje com vocês para vocês verem como é que trata essas páginas aqui e também mostrar os exemplos ali dos assets no geral, ok? Então beleza, ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui é startar a aplicação. Então vou dar um Rails S aqui, vou startar a aplicação como se fosse no modelo de desenvolvimento, tá? No ambiente de desenvolvimento. Então, startando aqui, você vai ver ó, aqui, ele dá a mensagem, ó, estou startando a aplicação no modelo de desenvolvimento Development, ok? Então, se eu der um reload aqui, eu estou acessando a minha aplicação no modelo Development. E aí vocês vão ver que eu tenho alguns JavaScripts aqui. Por exemplo, eu vou abrir aqui a minha pasta Assets e eu tenho aqui ó, alguns JavaScripts que eu utilizo. E esses JavaScripts, eles estão aqui dentro, tá? Então eu vou fazer uma alteração na minha, no meu application.js. Vou colocar aqui um alert. Ok? Alteração simples para mostrar aqui. Vou mostrar um oi. Ó. Oi. Então coloquei aqui um comando JavaScript para ele simplesmente pular ali um alerta na minha tela quando dá um refresh em qualquer lugar do meu site. Ó, dando refresh aqui, ó, já está aqui o oi que eu fiz, tá legal? E agora vamos olhar o código-fonte. Olhando o código-fonte, vocês vão ver que eu tenho vários arquivos aqui, inclusive esse application.js. Mas olha só,
application self, um monte de número, tá vendo? E esse aqui é o CSS, desculpa, mas aqui eu tenho o application JS também, ó. Ó, tá aqui, ó. Application self, um monte de número e o JS aqui, tá legal? Deixa eu aumentar um pouco mais a fonte. Ó, ele aqui, ó. Esse arquivo aqui. Se eu clicar nele, vocês vão ver que ele está aqui, ó. Sem estar compilado, tá vendo? Mostrando o oi que eu acabei de fazer. Mas olha só que interessante. Ele colocou aqui, ó, esse número aqui, ó. E toda vez que eu rodo a minha aplicação, esse número muda. Por que esse número muda? Para não manter no cache. Toda vez que você acessa um sistema e acessa uma pasta pública, uma pasta que está simplesmente aberta para você, por exemplo, se eu colocasse aqui teste.js, esse arquivo aqui, do jeito que ele está, ele vai fazer um download para minha máquina, vai guardar no cache do meu browser, tanto que se vocês vierem aqui, ó, em configurações do seu Chrome, ou do IE, ou qual browser você estiver utilizando, e você vier em configurações avançadas, você vai ver que você vai ter cache lá para você limpar. Deixa eu localizar ele aqui. Peraí, settings. Aí você tem aqui, ó, people, aparência, avançado. Aí você tem a parte de sistema e cache aqui. Deixa eu ver, security e privacy. Ah, aqui, achei. E aí aqui você tem então as partes do cache do seu sistema, tá vendo? E aí você pode clicar aqui, ó, e mandar limpar o cache que está na sua máquina. Ou seja, o seu computador, ele faz o download dos dados para você e guarda isso no seu computador para que toda vez que você acessar um site, ele não faça o download desse arquivo novamente, tá legal? Ele já armazene no seu computador. Feito isso, o seu computador, toda vez que quando acessa um site que tem um arquivo que não é dinâmico, ele pode entrar em cache. Tendo que você tendo que fazer o seguinte, apertando então a tecla, deixa eu dar um ESC aqui, apertando Ctrl Shift R ou mandando forçar aqui, force o reload, para que ele possa limpar o cache e refazer o download desse arquivo para sua máquina, tá legal? Então, isso é muito comum quando você está navegando na internet. E quando você tem esse arquivo dinâmico, toda vez que você faz deploy, esse número aqui muda. E por ele mudar, toda vez que você faz um deploy, os seus clientes ao redor do mundo que estiver acessando o seu site vai pegar a informação de assets atualizado, tá legal? Então, é uma boa prática você começar a aprender a fazer esse tipo de coisa, tá legal? Perfeito. Então, fiz uma alteração, vocês viram que ele já mostrou diretamente aqui no meu site, no ambiente de desenvolvimento, aqui, mas tudo separado, tá legal? Tudo separado. Não mostrando o arquivo compilado em um só. Vocês vão ver quando eu rodar isso aqui em ambiente de produção, tá legal? Perfeito. Outra coisa interessante que a gente tem aqui, ó, é a forma como você chama os arquivos. Você tem aqui, por exemplo, um require tree ponto, ou seja, todos os arquivos que estiverem aqui dentro dessa pasta, ele vai fazer um require e vai colocar aqui como se fosse do application. Ele vai identificar os arquivos que eu tenho aqui e vai colocar diretamente na minha página. Eu não vou precisar, por exemplo, quando eu colocar um arquivo JS aqui, ir lá no meu HTML e referenciar esse arquivo JS que eu coloquei aqui. Olha que interessante, ó. Eu vou simplesmente vir aqui e criar um novo arquivo, oi.js, e esse oi.js eu vou tirar o que eu fiz daqui e vou jogar dentro desse arquivo oi.js, tá vendo? E agora eu vou dar um reload na minha página de novo. Ó, dei o reload, vocês vão ver que o oi já funcionou novamente, tá vendo? Vou mostrar aqui o meu código-fonte, e aí vocês vão ver no meu código-fonte que no meu application, ele não tem aqui o meu oi, tá vendo? Porque ele não está no arquivo mais application, mas ele tem no meu arquivo oi.js. Ou seja, olha aqui, ó, o oi.js que tem somente o alert. Ele já automaticamente consegue identificar que qualquer arquivo que está aqui é para referenciar no sistema. Por quê? Porque eu dei um require aqui. Eu falei que eu quero que qualquer arquivo que esteja nessa pasta enxergue no meu sistema. Eu vou tirar isso daqui, vou dar um reload na minha página. Ó, vocês vão ver agora que o oi já sumiu daqui. Se eu der um reload na minha página, vocês vão ver que agora ele não dá, ó, ele não dá o alerta do oi, tá vendo? Ou seja, eu tirei os require dos diretórios que eu tenho aqui, ok? Voltando, agora vocês vão ver que ele passa de novo a mostrar todos os meus arquivos que eu tenho no meu assets, tá vendo? E voltando aqui de novo, ele passa a dar o alert bonitinho para mim. Agora, eu indo no meu arquivo de CSS, vou apagar aqui o meu oi aqui, deixa eu apagar ele.
e vou no arquivo de CSS também. Funciona da mesma forma. Eu tenho aqui os meus arquivos de SAS, LESS, que eu posso programar, e tenho aqui também o meu arquivo, que é o meu arquivo de CSS. Ou seja, aqui eu estou mandando ler todos os meus arquivos que estão aqui. Se eu simplesmente comentar o que está aqui, minha gente, ó, ranquei fora, e eu vou dar um reload no meu site, olha só o que vai acontecer. Perdi todo o meu CSS, toda a minha folha de estilo. Se eu volto isso daqui, eu volto a minha folha de estilo. Por quê? Esse arquivo application, ele vai ser o principal. E ele faz o require de todos os outros arquivos que eu tenho que colocar aqui. Buildado ou não. Tá legal? Esse arquivo aqui, ele não está buildado. É um arquivo que ele é dinâmico. E quando o sistema rodar o LESS aqui, ele vai buildar esse arquivo, deixando então o arquivo a folha de estilo como .css. Eu vou criar um novo aqui, para vocês verem também. Vou vir aqui, ó. E vou criar uma nova folha de estilo. Nela vou colocar como body.css. E nesse body.css eu vou alterar a cor do body. Então, no geral, eu vou falar que o meu body, ou seja, o meu sistema inteiro, ele vai ter uma cor cinza. Então, background color, vou falar que ele vai ter CFC, vamos lá, FC. Pronto, aqui vai dar um cinza. Vou rodar aqui o meu código. Ó, peraí. Não pegou. Deixa eu ver se eu colocar aqui o important. Porque deve ter outras coisas que está substituindo isso daqui. Pegou. Prontinho. Tá aí, ó. Eu já coloquei, então, uma cor aqui cinza no meu sistema inteiro com o arquivo assets que eu acabei de colocar. Se eu mostrar aqui, dar um reload novamente no meu site, não mostrar o código-fonte, vocês vão ver que eu vou ter, então, esse arquivo body.css. Ó, body. Está aqui, ó, meu body CSS que eu acabei de fazer, tá legal? Então, ele já está aqui compiladinho para mim, ok? Beleza. Funcionando porque eu simplesmente falei para a minha aplicação que eu quero que ela faça o require dos meus dados, tá legal? Se eu quiser fazer o require de um arquivo somente, eu tenho como? Também tenho como, minha gente. Eu simplesmente, por exemplo, vou tirar esse dado que está aqui, ok? Vou tirar o self. E eu quero fazer um require somente do arquivo body, ó. Você vai ver que agora está tudo branco. Eu quero fazer o require somente desse arquivo body. Como que eu posso fazer, minha gente? Eu posso simplesmente colocar o arquivo aqui, ó, body. E aí eu vou apagar tudo isso aqui. Faltou o require. Require body. Agora eu tenho somente o meu body feito require aqui. Se eu mostrar o meu código-fonte, você vai ver que eu vou ter os outros aqui do meus JS, mas no meu CSS eu tenho aqui, ó, o application, que é o principal, e o meu body, que eu fiz o vínculo aqui, tá legal? Então vocês estão vendo que eu consigo fazer o require somente de um arquivo. A mesma coisa funciona aqui também no meu arquivo JS. Eu posso fazer o require somente de um arquivo, da mesma forma como está aqui, ok? Beleza. Outra coisa interessante, deixa eu voltar aqui. Outra coisa interessante, se eu colocar um arquivo JS diretamente na minha pasta public, ele vai funcionar aqui dinamicamente? Dinamicamente não vai funcionar, tá legal? Mas eu vou colocar aqui para vocês verem como é que isso vai funcionar. Vou criar um novo arquivo e vou colocar aqui como teste.js. Nesse teste.js eu vou fazer um alert de teste. Ok? Beleza, fiz um alerta de teste, estou dando reload aqui, ó. O meu teste está funcionando? Não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque ele não vai trazer para mim no meu HTML. E o que faz trazer no meu HTML dessa pasta dinâmica aqui do Assets? O que faz é o meu Application Layout. Aqui dentro da minha view, eu tenho a minha pasta Layout, que eu tenho por sua vez o meu Application Layout, ok? O meu Application Layout, ele tem esse require aqui, ó. O require dos links, ou seja, do CSS Tag Application. E o require do JavaScript Tag Application, tá legal? Por eu ter esses dois aqui, o que ele faz? Dinamicamente ele já vai procura o application aqui e já procura o application aqui. Tendo esses dois applications, ele consegue renderizar tudo que eu preciso, tá legal? Agora, se eu coloquei um arquivo no meu public e ele não está aqui, eu preciso referenciar. E aí eu tenho duas formas de referenciar. Da forma do JavaScript clássico, que é simplesmente eu vindo aqui, colocando o script, colocando aqui src
E aí, como que eu coloco esse meu arquivo teste que eu criei dentro da minha pasta public? Tá vendo? Lembre-se que tudo que está na sua pasta public, se você digitar aqui barra o nome do arquivo, ele vai abrir para você. Na pasta public é aonde você vai colocar todos os seus arquivos estáticos e que você não vai mostrar dinamicamente compilado, tá legal? Então aqui eu acabei de colocar no arquivo estático. Então se eu sei que está lá, aqui no meu SRC eu vou colocar barra. Tudo que está aqui dentro eu acesso com barra alguma coisa, tá legal? O meu host inteiro, barra, por exemplo, ó, 404.html. Olha lá, ó, me trouxe a página de 404, tá vendo? Tudo que eu preciso é de barra para frente. Ou seja, agora o que eu vou fazer aqui, ó? Teste.js. Salvei, vou dar um reload aqui agora. Vocês vão ver que agora apareceu o meu teste aqui. E vamos ver o meu código-fonte. Meu código-fonte agora eu tenho um arquivo, um JS que eu coloquei diretamente no HTML, referenciando um arquivo estático que está aqui. Lembrando que toda vez que eu fizer um deploy de uma aplicação ou fizer um reload da aplicação, esses números aqui vão mudar e vai limpar o cache do meu cliente. Esse aqui não vai mudar, esse vai ficar estático no cache do meu cliente. Então se tem alguma coisa que eu quero deixar no estático no cache do meu cliente pro resto da vida, eu posso utilizar essa estratégia aqui também, tá legal? Perfeito. Então deixa eu voltar novamente aqui. Show, tem aqui um arquivo estático. Agora eu preciso mostrar para vocês isso em ambiente de produção. Tudo que eu mostrei para vocês aqui, ó, é como ele fica no ambiente de desenvolvimento. Agora eu vou startar a aplicação no ambiente de produção para vocês verem como que isso vai ficar. Eu vou parar aqui a minha aplicação e vou rodar ela agora com o ambiente de produção. Você tem duas formas de você rodar. Você pode colocar aqui, ó, menos "e" de environment igual a production. Ou você pode utilizar a variável de ambiente também, chamado Rails_env. E você colocar production diretamente aqui. Coloquei a variável de ambiente configurada e dei um Enter. Agora vocês vão ver que ele vai mostrar que a aplicação ela está subindo com o ambiente de produção. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, starting in production. Ou seja, agora estou no ambiente de produção. Tá legal? Agora eu vou dar um reload na minha página para vocês verem o que vai acontecer aqui. Ó. Dei um reload. Ele apareceu o teste, porque o teste está no arquivo estático, porém os outros JS não mostrou. Por que isso não mostrou? Porque o único que está no meu arquivo estático que eu coloquei diretamente no meu HTML foi esse arquivo aqui. Os outros, ele está dinâmico. Porém, em produção, eu não falei para eu compilar os meus assets. E se a gente olhar aqui agora em produção, vocês vão ver que eu tenho um arquivo application.js e um arquivo application.css e um arquivo application.js. Cadê aquele mundaréu de arquivos? Tá vendo? Ó? Olha a diferença desse que está em desenvolvimento e olha a diferença desse que está em produção. Cadê aquele mundaréu de arquivos? Eu não tenho. Ele está tentando buscar um arquivo que não existe na minha máquina porque eu ainda não compilei. Tá legal? Então, quando eu vou colocar em produção, o que é recomendável fazer? Eu compilar todos esses assets que eu deixei dinamicamente aqui para que ele possa ficar estático aqui. Ok? Então, como que eu faço isso? Eu, com a minha variável de ambiente, venho aqui e faço um bundle exec rake assets pré-compile. Feito isso, eu estou rodando um comando para ele compilar os meus assets em ambiente de produção, ok? Se ele vai compilar os meus assets em ambiente de produção, todos aqueles arquivos SAS, LES, JS, CoffeeScript, todos esses arquivos que eu coloquei dinamicamente aqui, vão ser gerados diretamente na minha pasta public, que vocês já estão vendo aqui, ó, gerado para mim. Então, ó, terminando aqui de gerar os arquivos, ele gerou aqui alguns arquivos com gzip, né? Ok? Arquivo gzip que o Apache lá precisa para colocar ele de uma forma mais rápida. E aqui também você tem os arquivos diretamente compilados. E olha só que interessante, estou abrindo aqui o JS, ele está abrindo, ó, olha como que ele mostra. Ele faz um Uglify e faz um Minify. Ou seja, esse arquivo aqui ele está muito mais performático, ele é muito mais leve do que aquele arquivo que estava em desenvolvimento. Olha o CSS como é que ele fica também, ó.
totalmente buildado, ou seja, ele faz o Minify. Numa linha só, você tem tudo que você precisa, tá vendo? Numa linha somente, ele já buildou e já fez isso para você. Ele automaticamente usou todas aquelas técnicas que eu mostrei para vocês lá na aula de Node.js, fazendo Uglify, fazendo Minify, toda aquela parte daquele comandinho lá que é o grunt ou fugiu da cabeça aqui. O grunt, ou, deixa eu dar uma olhada aqui nas aulas. Eu ensinei para vocês o grunt e o gulp. Isso, o gulp. Que são essas aulas que estão aqui, ó. Aqui no CSS eu acho que mostra melhor. HTML e CSS. Deixa eu abrir aqui. Aí vocês vão ver que nessa parte de front-end eu explico para vocês duas tecnologias. Que é aqui, ó, o grunt e o gulp, tá legal? Então ele já faz para você dinamicamente o conteúdo dessas duas aulas. O Rails, ele já gera para você o que o grunt e o que o gulp iria gerar para você. Então ele já compila e já deixa isso bonitinho. Agora vocês vão ver que quando eu acessar o meu ambiente de produção, ó, vou dar um reload agora, vocês vão ver que, eu tenho que levantar de novo a aplicação. Peraí, levantando novamente. Vocês vão ver que agora o meu arquivo estático já está gerado. E por ele já estar gerado, tá vendo? Já está tudo funcionando aqui para mim. Quando eu levantar a minha aplicação em ambiente de produção, aqueles meus assets que não estavam funcionando vão passar a funcionar. Olha aí que interessante. Deu o meu alerta e olha aqui, ó, os assets funcionando, ok? Agora vamos olhar o código-fonte, gente. Rodando reload aqui no código-fonte, olha só aqui que eu tenho um arquivo para o CSS e um arquivo para o JS, tá vendo? Nesse caso, desenvolvimento, olha o tanto que eu tinha. Nesse caso de produção, olha o que eu tenho. Ou seja, a minha performance da aplicação em produção, ela está muito melhor. Porque aqui eu também tenho um arquivo que ele já está totalmente compilado para mim. Olha só, compilado para mim. Ou seja, ele fica mais leve e mais seguro. Esse daqui que eu estava mostrando para vocês, ele não está compilado. Dá para ver o código inteiro. Se alguém quiser invadir ou alterar o seu código, ele consegue simplesmente abrindo esses arquivos aqui. Já desse jeito aqui, ele não consegue porque o arquivo está muito mais difícil. Ele até pode tentar se ele for um excelente programador, mas ele não consegue hackear, é mais difícil para ele hackear, justamente porque a sua aplicação está com código totalmente criptografado ali, tá legal? Perfeito, minha gente. Então, essa, né, é a principal diferença, a principal característica entre você colocar arquivos estáticos e colocar arquivos dinâmicos, tá legal? Outra coisa que é importante, minha gente, quando você está desenvolvendo em ambiente de desenvolvimento, ó, vou entrar em ambiente de desenvolvimento de novo aqui, vou fechar e eu vou mostrar aqui de novo em ambiente de desenvolvimento esses arquivos aqui como é que ele tá? Deixa ele levantar a aplicação de novo, ó, levantou em ambiente de desenvolvimento, mostrando aqui o código-fonte. Carregar, ó, mostrou meu teste aqui, e aí eu vou mostrar o código fonte aqui novamente, e aí vocês vão ver que, ó, tá vendo, meu application, ele mostra o CSS aberto, ou seja, eu consigo ver tudo que eu tenho aqui no meu código, tá legal? Diferente do de produção. Vou fechar aqui novamente, e aí, olha só que interessante aqui, minha gente, ó, eu vou acessar uma página que não existe, tá legal? Em ambiente de desenvolvimento, ó. Essa página aqui, essa rota não existe. Em ambiente de desenvolvimento, ele me dá um erro falando que não existe essa rota e me dá toda a instrução que eu preciso fazer para criar essa rota, porque eu estou em ambiente de desenvolvimento. Agora, se eu tiver em ambiente de produção, eu já mostro um erro amigável. Então, vou abrir aqui para vocês verem. Deixa ele terminar de compilar. Rodando aqui. Ó. Vocês vão ver que agora ele mostra um erro amigável, ele não mostra a informação dando dica do seu sistema. Esse erro aqui é porque eu ainda não tratei o meu HTML de 404. Eu vou tratar aqui agora para vocês verem, página não encontrada, tá legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um HTML que eu tenho aqui, básico, vou copiar esse HTML, vou vir aqui na minha página estática, que é o de 404, vou selecionar tudo, colar aqui a minha nova informação. Espera aí, fiz uma coisa errada aqui. Deixa eu voltar. Copiar novamente. Voltar aqui no meu estático. Fiz a minha alteração. Aí aqui, minha gente, ó,
tenho todos os meus arquivos aqui mostrando, tal, eu posso, estou fazendo aqui rapidamente só para mostrar para vocês, mas olha só, agora que eu tenho reload, na minha página de 404, opa, voltar aqui, minha página que não existe conteúdo, ó, de 404, olha como é que ela ficou. Ela ficou parecido com essa página que não existe, certo? Não, que já existe. Eu vou tirar o alerta, para ele não ficar enchendo o nosso saco aqui, ok? Tirei o alerta. E vou fazer o seguinte também, aqui dentro do meu conteúdo, ó, novo desafio, ao invés de mostrar todas essas coisas aqui, eu vou colocar assim, ó, página não encontrada. Página não encontrada. E aí vou arrancar isso daqui e arrancar todas as outras coisas que está daqui para baixo. Opa. Cadê? Página não encontrada. Perfeito. Esse aqui eu não preciso. Esse daqui eu não preciso, não preciso, não preciso. Legal? Prontinho. Agora fiz aqui uma página de 404 rapidamente. Vou tirar o menu, não preciso dessa parte do menu aqui. Ok? Tirei o menu. Deixei uma página bem básica aqui, falando que a página não está encontrada, tá vendo? Então eu tratei aqui, deixando essa página mais bonitinha. Deixa eu voltar ao menu, que estava mais bonito com o menu lá. Ó, tratei mostrando a página não encontrada, ou seja, se eu digitar aqui um conteúdo que existe, ele vai entrar para mim dinamicamente. Se eu digitar um conteúdo que não existe, ele vai cair no HTML da página não encontrada, HTML tal que eu deixei de forma estática, tá legal? Viu que interessante? Agora a mesma coisa eu posso fazer para a página de 500 e a página de página não negada. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou tratar a minha página de conteúdo não autorizado, então vou colocar assim, ó, conteúdo não autorizado. E também vou tratar essa página de erro 500. Ocorreu erro na página, vírgula. Contate o administrador do sistema. Agora, se eu entrar numa página que não existe, ele vai tratar daquele negócio. Tem uma parte aqui que eu deixei dando erro de propósito. Vou clicar, ó, ocorreu erro na página. Ou seja, agora você já sabe que você está com erro tratado, tá vendo? Ó, bonitinho. E aí, gente, olha só que interessante. Se eu estou em ambiente de desenvolvimento, não, de produção, eu não consigo ver o log do erro. Ó. Tá dando erro aqui e eu não consigo ver o log do erro. Como que eu posso fazer para ver o log do erro? Lá no servidor de produção, existe uma pasta chamada logs, tá legal? Dentro da sua aplicação. E nessa pasta chamada logs, se você simplesmente der um tail nessa pasta, então tail -f log.production.log, aí vocês vão conseguir acompanhar para ver os erros que estão dando, tá legal? Então se você estiver monitorando a sua aplicação Rails lá em produção, simplesmente se você der um tail na sua pasta log, você vai saber o que é. Então eu estou dando erro aqui, porque eu estou rodando um comando que é de PostgreSQL, diretamente num comando que não é de PostgreSQL, que é de MySQL, então é por isso que está dando erro, tá legal? Então, minha gente, olha só, mostrando para vocês aqui como é que funciona dinamicamente, em produção, um negócio que foi feito em um sistema real, tá legal? Um sistema real que foi feito em produção também, que está no ar, inclusive, que é o sistema do Maratona Virtual, a parte administrativa, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mostrei muito conteúdo interessante e importante para vocês. Vejam todos esses conteúdos para que você possa ampliar a sua visão e saber como é que funciona todo esse mundo web. Vocês podem notar que a minha aula, eu dou uma aula muito genérica, eu dou uma aula não falando somente de uma linguagem, não somente focado em uma coisa. Eu dou uma aula focando na arquitetura, como é que funciona toda essa base para que você possa aprender a programar em qualquer linguagem, tá legal? Lembrando que para mim, gente, eu tenho muita aplicação em Rails, muito em Ruby Rails. Então se você quiser trabalhar comigo, lembre-se, se você aprender o Ruby on Rails, eu tenho vários projetos que eu posso passar para você como freelancer ou também como projeto fixo, tá legal? Então é isso. Se você gostou dessa aula, compartilhe, mostre para que outras pessoas possam aprender também. Você pode fazer parte desse movimento onde as pessoas vão aprender a evoluir, aprender a evoluir o mundo e o mundo da internet, tá legal? Então conto com vocês com essa missão também. Vocês fazem parte disso. Então é isso, até mais e até a próxima aula.
Show, pessoal, aula extremamente interessante. Adorei estar compartilhando isso com vocês, principalmente porque é uma aplicação real. Então é isso aí, até mais e até os próximos vídeos.